Queridos irmãos e irmãs, com a celebração da quarta-feira de cinzas, nós abrimos esse tempo da Quaresma. Tempo em que nós somos chamados a um recolhimento interior. Neste recolhimento, nós fazemos o nosso encontro com Deus e conosco mesmo, para percebermos o que há na nossa vida que precisa ser mudado. O que eu preciso converter na minha vida para ser um bom cristão? Mas para que eu descubra o que precisa ser mudado no meu coração, nas minhas atitudes, nessa conversão que sou convidado, neste tempo quaresmal, é preciso silenciar, é preciso recolher-se, deixar um pouco do barulho externo e interno. Senão não fazemos o nosso encontro conosco mesmo e nem com Deus. O convite hoje que nós recebemos, nessa primeira leitura que nós ouvimos do profeta Joel, nesta palavra, convida-nos a rasgar o nosso coração e não as vestes, o nosso interior, mudar o nosso interior, deixar-se transformar o nosso interior. E essa palavra, esse convite que nos faz a rasgar o coração e não as vestes, quer nos conduzir àquilo que é essencial na nossa vida, neste tempo quaresmal, que é a verdadeira conversão que deve acontecer na nossa vida. Uma conversão, uma mudança sincera em nosso coração. O profeta Joel transmite-nos este apelo de Deus, quando ele nos diz assim: voltai para mim de todo o coração. Voltar de todo o coração. Deixar com que Deus transforme o nosso coração. Veja que não é um convite que o Senhor nos faz, um convite superficial. E não é apenas uma mudança de aparência que esse convite está nos fazendo, mas uma mudança interior. É uma mudança interior. Por isso o Senhor nos diz que nos faz este apelo, este convite para rasgar o nosso coração e não as vestes. Não mudar as nossas aparências para mostrarmos para as outras pessoas que nesse tempo quaresmal eu estou mudando por fora, mas e o meu coração? A mudança deve acontecer, a conversão deve acontecer de dentro para fora, do nosso coração. Limpar o nosso coração para sermos cristãos melhores e celebrarmos neste tempo quaresmal, nos prepararmos para celebrar a Páscoa do Senhor. No Evangelho, queridos irmãos, Jesus também nos fala que a fé não é um espetáculo, não é um teatro, que eu represento, que eu mostro para os outros. Por isso Jesus nos aprofunda, leva-nos a aprofundar nessa mensagem, falando principalmente de 3 práticas fundamentais, que nós podemos chamar de exercícios para nos fortalecer, para nos tornarmos fortes, para lutarmos contra o mal, para atravessarmos também esse deserto, esse tempo de Quaresma, que não é somente 40 dias, mas que sim a nossa vida toda. E quais são esses exercícios quaresmais que hoje Jesus nos apresenta no Evangelho? A esmola, a oração e o jejum. Não vou nem repetir aqui o que Jesus disse em cada uma dessas práticas, desses exercícios,
onde justamente ele nos pede que não façamos nada para sermos vistos pelos outros. Por isso que eu disse que a fé não é um espetáculo. A esmola que eu dou não é um espetáculo, um teatro que eu faço para os outros. A oração da qual eu devo me aprofundar nesse tempo também não é para mostrar para os outros que eu rezo, que eu sou muito piedoso, e muito menos o jejum, que é a penitência, da qual nós somos convidados a fazer, mas ele vem nos alertar: guardai-vos de praticar vossa justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. Assim eram os fariseus que faziam. E se nós queremos viver realmente esse tempo quaresmal, façamos tudo no silêncio do nosso coração. Não preciso mostrar para ninguém que eu sou muito bom para dar esmolas, que eu rezo como ninguém, que eu jejuo como ninguém. Não precisa ninguém saber disso. E Jesus pede para que, quando formos fazer isto, não demonstremos nada a ninguém. Não mostremos aos outros o que nós estamos fazendo. Vejam, queridos irmãos, que o problema não está na esmola, na oração, nem no jejum. O problema está justo na intenção pela qual nós fazemos isto. Se a nossa intenção é mostrar para os outros, de nada valeu a minha esmola, a minha caridade, de nada valeu a minha oração, nem o meu jejum. Às vezes as pessoas, só para mostrar para os outros, ela está fazendo e está vendo. Será que alguém está olhando? Será que alguém vai tirar uma foto? Será que a Pascom vai postar isso para nós? Não precisamos disso. Porque aí entra a minha intenção. Eu estou fazendo isto porque eu quero me fortalecer na minha prática quaresmal, na minha vida espiritual. É isto que importa. E eu estou fazendo de coração. Não estou fazendo para ganhar aplausos, nem para ser reconhecido, para ver quantos seguidores eu vou ganhar. Se eu vou explodir de tantos seguidores por aquilo que eu estou fazendo. Aí eu quis apenas mostrar para os outros o que eu estou fazendo. Aí Jesus vem denunciar justamente essa religiosidade que busca aplausos, que busca reconhecimento, que busca elogio por aquilo que está fazendo. E quando a fé, queridos irmãos, é palco para nós mostrarmos pelos outros, ela perde a sua verdade. Não tem verdade em nada disto. Porque eu estou fazendo tudo no palco para que as pessoas me vejam. E Deus não vai jamais se impressionar com esta encenação que muitos e muitos cristãos vivem fazendo. Encenação, encenando a esmola, encenando a oração, encenando o jejum, porque Ele vê o que está escondido. Todas as vezes que Jesus falou sobre como devemos rezar, como devemos praticar caridade, como devemos fazer penitência, Ele disse que tudo isso façamos ocultamente, porque o vosso Pai que está nos céus vê tudo isto. É dele que nós recebemos a recompensa. E por três vezes Jesus repetiu isso no Evangelho. Teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Isto, queridos irmãos, vai mudar tudo na nossa vida. Porque nós fizemos com esse espírito humilde. Com esse espírito sem querer arrancar aplausos, nem reconhecimento de ninguém. Porque nossa relação com Deus, ela não é uma relação teatral, mas é uma relação íntima. E o cristão não vive para ser visto.
O cristão não vive para ser visto, ele vive para ser fiel. Fiel. Fiel à palavra de Deus, aos seus ensinamentos. Então, que a esmola verdadeira nasça da nossa compaixão para com o nosso irmão. Também que a oração verdadeira possa nascer dessa nossa intimidade com Deus. E que o jejum verdadeiro nasça do desejo de uma sincera conversão, de uma sincera mudança de vida. E tudo isso, queridos irmãos, deve acontecer no secreto do nosso coração, no íntimo do nosso coração. Assim, a nossa conversão vai transformar a nossa vida, vai transformar todo o nosso ser. Porque Deus, como disse o profeta, Ele é clemente e compassivo. E que Jesus fala de um Pai que vê a nossa intenção, o nosso coração, como nós estamos fazendo isto. Não estamos diante de um Deus que acusa, mas nós estamos diante de um Deus que espera, de um Deus que não é um juiz, mas um Deus que é paciente com cada um de nós, e de um Pai que é misericordioso. Que nossa conversão não seja uma conversão de medo, mas uma conversão de quem realmente quer voltar para a casa de Deus. É reconhecer, queridos irmãos, que nós possamos viver tudo isto de uma forma, de um coração sincero, mas que não busquemos jamais a aprovação dos outros, mas que a nossa oração seja um encontro com Deus, que não seja também uma obrigação que nós devemos fazer, que o nosso jejum possa nos aproximar cada vez mais de Deus. Então, que essa palavra de hoje nos coloca diante de uma escolha, que é justamente viver uma fé verdadeira, de ter um coração inteiro voltado para o Senhor, com sinceridade, vivendo a sua verdade, e que nossa esmola seja discreta, nossa oração seja sincera, e o nosso jejum seja um jejum que transforme o nosso coração. Levemos esses ensinamentos para a nossa vida, porque é isso que vai permear todo o tempo quaresmal, a nossa conversão, a caridade que devemos praticar, a nossa vida de oração, também a nossa penitência, para que quando celebrarmos a ressurreição do Senhor, celebremos também a nossa ressurreição, a vitória de cada um de nós, e assim nós iremos sair cada vez mais fortes na nossa fé, fortalecidos na nossa confiança, para prosseguirmos a nossa caminhada até o nosso encontro definitivo com o nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.